Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Então, continuando aqui nossa conversa, um papo de biologia, hoje vamos falar sobre os ácidos nucleicos, né? Que é o nosso DNA e o RNA. Então, a descoberta do DNA ocorreu assim por duas pessoas, né? Watson e Crick. Então, esses dois pesquisadores aqui, eles fizeram, na verdade, eles pegaram vários trabalhos que falavam sobre o DNA e juntaram e fizeram uma proposta do que seria o DNA. Então isso se chama meta-análise. E uma das pessoas que mais contribuíram e que pouco é dado em vida, né, em nossos estudos, é essa pessoa aqui, a Rosalind Franklin, que é essa mulher aqui, que ela teve várias contribuições sobre o que é o DNA, mas sempre foi pouco falado. Então sugiro vocês estudarem um pouco mais e procurarem saber quem foi essa mulher. Rosalind Franklin, tá? E o tanto que ela influenciou para o que hoje nós sabemos sobre o DNA. Muito legal a história dela. E assim, o DNA, e o RNA são, como eu falei, são os ácidos nucleicos, né? E assim eles são chamados pelo seu caráter ácido, né? E serem originários também no núcleo da célula. Por isso que é um ácido nucleico, né? Ácido, então o caráter mais ácido, né? E o nucleicos, porque ocorre no núcleo das células. Tá? E neles são encontrados os genes, e cada um tem uma função para transmitir um caractere, por exemplo, a cor da pele, o tipo de cabelo, a cor dos olhos, né, a formação dos nossos membros, a propensão a não ter alguma doença, por exemplo. Então está nos genes. E há dois tipos de ácidos nucleicos, né? O primeiro é o ácido desoxirribonucleico, esse nome é gigantesco, que é, na verdade, o nosso DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Tá? Então, o DNA, ele contém um açúcar, ou seja, é um carboidrato, né? Que é o desoxirribose, tá? Lembra que ose, carboidrato, tá? Em sua estrutura. E o RNA, ele possui um açúcar, que é a ribose, na sua estrutura. Então, se vocês virem aqui o RNA e o DNA, vemos que eles são exatamente iguais, apenas com uma única diferença, que é aqui, nesse carbono aqui. Então, no carbono 2, esse carbono, ele se liga com uma hidroxila, que é o H, e o DNA se liga com o H. Então, essa é a única diferença que existe entre a desoxirribose, que é a forma do DNA, e o RNA, que é formada pela ribose. Os ácidos nucleicos, eles são constituídos por três tipos de componentes. O primeiro é um glicídio, que seja um carboidrato que nós falamos, né, que pode ser tanto a ribose ou a desoxirribose. Tá, que é formado aqui. Lembra assim que a gente viu na aula de carboidrato, né, que eles são uma pentose, é formado por 5 carbonos, tá? Um ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico é formado pelo PO4, são esses daqui. E as bases nitrogenadas, que temos a adenina, a timina, que os dois encontram no DNA, a citosina, a guanina e a uracila, tá? A uracila é a única que é encontrada no RNA, tá? Então, no RNA não existe a timina e a timina é substituída pela uracila. E elas podem ser chamadas por bases púricas, quando formadas por 2 anéis, ou bases pirimídicas, formadas apenas por um anel. Tá? Então, quando nós temos os glicídios, que é a ribose ou desoxirribose, formada aqui por um fosfato, e a pentose também ligada para uma base nitrogenada, nós temos um nucleotídeo, tá? Então, o nucleotídeo é uma pentose ligada a um fosfato e uma base nitrogenada. Então, como eu falei das pirimidinas e das purinas, né? Então, as pirimidinas, então, elas são a citosina, a timina, que é encontrada no DNA, e a uracila, que é encontrada no RNA. Veja que forma uma cadeia de carbono, só que fechada, né? E com um único anel. As purinas, então, são as adenina e a guanina, tá? E elas são uma cadeia de carbonos, como vemos aqui, só que ligado em 2 anéis, tá? Que chamam também anéis aromáticos. As purinas e as pirimidinas formam as bases nitrogenadas, que se ligam a uma pentose, né? Que é um açúcar, ou seja, um carboidrato, que pode ser tanto a desoxirribose, que é o DNA, como a ribose, tá? E o fosfato, como eu falei, é um fósforo ligado a 4 oxigênio, tá? Então, é um fosfato. Então, isso aqui é a estrutura do DNA, tá? Então, o DNA,
eles são moléculas que são constituídas por duas cadeias polinucleotídeas que se orientaram no sentido inverso, uma em relação à outra, tá? Ou seja, tem uma cadeia que vem nesse sentido aqui assim, e tem uma cadeia que vem nesse sentido assim, tá? Por isso que tem a paralela e a antiparalela, tá? E são enroladas umas sobre as outras. Então, nessas cadeias, existem as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina, timina, adenina e a uracila, tá? Então, a citosina sempre vai se ligar com a guanina, tá? E a adenina sempre vai ligar com a timina, tá? E a adenina sempre vai ligar na uracila quando for RNA, tá bom? Então, para a gente não esquecer, né? Citosina, guanina, tá? Então, Gal, Costa. Adenina e timina. Agnaldo, Timóteo. Legal, né? Então, isso aqui eu nunca esqueci. E só lembrando também que a citosina com a guanina, né, faz uma ligação tripla, tá? E a adenina com a timina faz uma ligação dupla, assim como a adenina e a uracila fazem uma ligação dupla também. Então, o DNA e o RNA, né, como nós vimos aqui, então o DNA é uma fita dupla, tá? E o RNA é uma fita simples, tá? Lembrando então que tem a desoxirribose, que é o DNA, e a ribose, que é no RNA, tá? Ambas vai ter a citosina, a guanina e a adenina, só que no DNA vai ter a timina, e no RNA tira a timina e entra a uracila. E a uracila vai se ligar sempre à adenina no RNA. E a timina, no caso, vai ligar sempre à adenina, no DNA, tá? E a citosina se liga sempre à guanina, tá bom? Beleza? Então tá, e aqui, uma perguntinha para vocês através da Mafalda e do Quino, né? O Quino, ele pergunta para a Mafalda, né, qual o sentido da vida? E a Mafalda, com toda a sua filosofia, ela pensa, dá uma paradinha, pensa de novo, aí ela responde: bom, é na direção 5 linhas e 3 linhas, Felipe. Mas, legal, né? Então, é uma piada bem nerd, mas vamos entender o porquê que essa piada é bem nerd, bem para biólogo entender. Por causa disso aqui. Lembra que eu falei que tem o sentido paralelo e o sentido antiparalelo? Né? Então, por causa disso aqui. E o DNA também é uma fita dupla, né? Então, um lado vai estar para esse sentido aqui, 5 linhas, 3 linhas, que vai ser feita a leitura. E no outro lado, no sentido contrário a esse, né? Vai ter uma leitura que é 5 linhas, 3 linhas, no sentido inverso. Então, por que é feito de 5 linhas, 3 linhas, tá? Então, 5 linhas, 3 linhas é o número do carbono que isso é feito. Repare só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse 5 aqui é que tem a ligação com o fosfato. E esse fosfato aqui faz a ligação no carbono 3. Então, por isso que é sempre 5 linhas para o 3 linhas. E aqui, no caso, apenas inverte, espelha, né? Aí faz essa ligação do carbono 5 linhas para o carbono 3 linhas. Por isso que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Então, existe o dogma central da biologia molecular. Então, temos o DNA e o RNA. Então, o DNA ele se transforma no RNA. Mas como que isso ocorre? Então, o DNA, quando ele se autoduplica, e em alguns seres ocorre isso, né? Então, existe uma replicação, tá? No DNA. Então, no DNA é feita uma leitura através do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele vem aqui, ele faz a leitura, e aqui foi formando o RNA. Então, quando o DNA se transforma em um RNA, então a gente chama isso de transcrição, tá? E o RNA, quando ele se transforma numa proteína, nós chamamos de tradução. Então, aqui ocorre com o RNA transportador. E a proteína aqui, no caso, que vai fazer a síntese dos compostos. Por exemplo, a formação dos nossos membros, o tipo do nosso cabelo, a cor dos olhos, a gente ter olho, né? A gente ter os membros também, como eu falei, e várias informações que a gente tem no nosso corpo, tá bom? Então, através da proteína. Então, é assim que é feita a leitura.
tá? Então, os ácidos nucleicos, temos aqui então o cromossomo, que é essa estrutura aqui. Então, o cromossomo, na verdade, é o DNA que ele está condensado, né? Então, com isso ele está inativo, tá? Então, o cromossomo ele fica aqui no núcleo da nossa célula aqui e dos todos os seres eucarióticos, tá? Então, quando esse DNA precisa fazer a sua síntese de RNA, então ele começa assim a se desnovelar. Então, a partir de agora, então ele chama aqui de cromatina. E a cromatina é o DNA ativo e com isso ele descondensado, tá? Então ele começa a se esticar. E aí, turma, a gente vê que na nossa vida a gente sempre tenta imitar a natureza, né? Então, quando a gente vê uma escada assim, o que a gente sempre tem que lembrar, né? Que é a nossa molécula de DNA. Então, é a arte que imita a vida, tá bom? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês curtiram, dá um joinha, siga o canal e deixe aqui seus comentários com suas perguntas também e vamos conversando, tá? Muito obrigado por hoje. Um grande abraço para vocês.